cabelos, né? Então é uma vestimenta que cobre o corpo por inteiro mesmo, independente do clima, né? Desculpa. Só que aos olhos daquela pessoa e a daqui, que eu estou dando esses dois exemplos, cada uma está certa dentro do seu mundo, dentro da estrutura que se vive, da cultura que se vive. Para a pessoa de lá, talvez sair e andar na rua de shorts e camiseta já é muito, né? Já a consciência já não permite aquilo, entende? Então aí entra nas questões de gatilhos, questões de crenças, né? As crenças estão no superego. O superego é uma herança do mundo externo que a gente vive. Então o que é certo aqui não é certo lá, o que é certo lá não é certo aqui. Quanto mais, só que é algo flexível, né? Algo que a gente pode ir trabalhando ele com o tempo, não é fácil, mas ir flexibilizando, tá? Então, questões de tabus, né? Se permitir. O se permitir ele é muito ligado à culpa, que está ligado aos tabus, né? Logo eu faço porque existe um desejo, existe um instinto, uma necessidade de prazer naquilo. E eu não estou falando só de sexo, tá? Estou falando de prazer de uma forma geral. Eu atendo a minha instância que exige o prazer, porém eu tenho uma outra instância que me massacra, que me gera culpa. Sabe aquela vozinha que... Voz, né? Não a vozinha de vó, a vozinha de voz. Piada sem graça. Que fala assim, nossa, tipo, como você foi idiota, Paulo. Não devia ter ido. Se tivesse ouvido. Então, essa voz, ela é um alerta. Só que às vezes ela é muito pesada. Ela usa de palavras ali meio pesadas. Então, se você tiver enfraquecido frente a ela, ela vai te massacrar. Não sei se já aconteceu contigo, comigo já, mas enfim. Mas hoje é muito mais tranquilo do que antes, confesso. Então, essa questão da culpa, e ela tá ali no superego, que é aquela voz que bate em cima, que exige uma certa supressão do prazer, né? Porque eu tenho a instância que exige o prazer e eu tenho aquela instância do superego que causa uma certa pressão ali. O meu ego tá no meio, o meu eu tá no meio ali sendo bombardeado pelas duas, tá? E aí existe um corte do prazer, porque o meu id tá querendo uma relação aí que a minha crença não permite. Ela pode ser qualquer tipo de relação que você imagine, tá? Qualquer tipo de coito que você possa imaginar aí, tá? Só que o meu superego, a minha crença, ela não me permite, mas o meu id está martelando, ele está batendo, ele bate a porta da consciência todo dia para mim realizar. E eu vou tentando negociar ali, vou fazer, mas não vou fazer desse jeito, vou fazer algo que é mais ou menos, dou uma volta ali, né? E vou tentando conduzir essa situação. Ou não realiza nada, né? Quantos e quantos desejos aí sexuais, de achar um homem bonito, uma mulher bonita, de não conseguir flertar, porque tem crenças interrompendo esse processo aí de chegar na pessoa, de falar, de se expor, né? Uma série de questões aí. E tá tudo entrelaçado lá atrás, com uma série de gatilhos, né? Uma água aqui. Então, quando a gente fala das crenças, é como se a gente acreditasse no que é conveniente. Mas no conveniente para quem, né? Essa é a questão. Muitas vezes a gente está acreditando em algo que é certo, que eu tenho que fazer isso, ou eu não posso fazer aquilo, que é conveniente, mas para quem? Porque o que nós recebemos de primeira e segunda infância, né, que constituiu o nosso superego, é uma herança do mundo externo. Aquilo que a gente viu, ouviu, família, igreja, sociedade e tal. Só que aquilo que a gente comprou como uma verdade, a gente não precisa olhar como uma verdade absoluta hoje, a gente pode desconstruir aquela verdade. Isso é um superego flexível, né? Passível de vamos dizer assim, de ajustes. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, sobre o prazer. Então, a gente vai, né, dentro da sessão trabalhando esses aspectos aqui. E agora, dentro do aspecto do prazer, né, que está lá na onde eu falei, ó, autoconhecimento. Eu quero conhecer, eu não sei se eu tive orgasmo, eu não sei se o que eu estou tendo é até onde meu corpo pode chegar,
Antes era bom e agora não está melhor. Antes eu atingia tal nível, já não atinjo mais. O que está acontecendo? Primeiro, corpo é ilimitado, tá? Se você pensou que você chegou no seu limite ou alguém lhe disse, tá, existe um equívoco aí. Porque existe um processo, sim, existe degrau após degrau, mas não que existe um limite, tá? E esse degrau, ele é construído mediante, vamos dizer assim, técnicas, recomendações, sugestões, orientações, ok? Será que existe bloqueio? Porque muita questão é que assim, eu já tive orgasmo, mas não tive mais. É uma questão comum que é trazida, né? Eu tenho um bloqueio. Muitas vezes também não é bloqueio, tá? É uma outra questão que eu vou falar pro final aqui, tá? Depois eu vou falar dos bloqueios lá na frente, que é o emocional e o mental, mas aqui eu tô falando do prazer e ainda não bloqueio. O que que acontece? O desejo acabou, o libido acabou. Não tinha orgasmo, mas ainda queria ter relação, tal, agora nem isso. Também está atrelado a outra questão aqui. Agora eu vou falar de uma outra questão, achei de outra questão, né? Luto e libido. Depois eu vou para essa próxima etapa. O que que acontece no luto e libido? Pô, o Paulo tá ficando louco, já meteu o luto e libido aqui. O que que tem a ver o negócio? Porque quando a gente tem o luto, a gente demanda energia psíquica para aquele processo. Tá? A gente sofre luto por perdas de todas as áreas, de tudo. A gente sofre luto por separação, por mudança de cidade, porque mudou de emprego, mudou de casa, deixou de acreditar numa crença. A gente tem um luto porque deixou de acreditar na crença. Aquilo que era, nossa, aquilo não é mais verdade absoluta. Luto. Separação, tem pessoas que têm 3 dias de luto, tem pessoas que têm 8 meses, 1 ano, 2 anos. Divórcio. Então é um processo individual de cada um. E está entrelaçado com a libido, porque toda vez que eu. O que que acontece? O que que é o luto? Eu faço um investimento, porque a libido a gente está investindo a todo momento, tá? Eu estou investindo agora no grande amor da minha vida. Fui lá, fiz um investimento. Me frustrou. Tenho que pegar e trazer um investimento de volta. Tenho que buscar a libido que eu depositei. Isso é dolorido. Isso muitas vezes dói. É como se eu investisse dinheiro no banco, a promessa de juros lá em cima, passou o tempo, o juro não aconteceu, a correção não aconteceu, eu tenho que ir lá no banco buscar o dinheiro e pegar de volta. Olha a minha frustração quando eu chego lá para buscar o dinheiro. Libido é assim. Eu tenho que ir lá buscar, não presencialmente, eu não preciso ir na pessoa para, opa, me devolve minha libido aí, qual que é a senha? Não, não é assim. Mas eu preciso mentalmente, psicamente visitar a situação, reelaborar e aos poucos passar pelas 5 fases do luto até a libido restabelecer para o ego. É muito comum no pós-separação a gente perceber quando a libido ela tá nesse processo de restabelecimento através do comportamento. Separou, tem as fases ali, tem a parte da fossa, eu não quero sair, eu não quero conversar, eu não quero mais nada. E de repente a pessoa vai lá, começa a academia, muda o cabelo, novo guarda-roupa, pós-graduação, novo curso, viagem para o exterior, isso e aquilo. O cara, né, acontece, não estou falando de homem não, não estou falando só de mulher, o homem também é um pouco diferente. O cara nunca malhou, nunca fez nada, de repente já entrou no CrossFit, já quer barriga tanquinho já em 1 mês, né? Então, o cara até botar cabelo, né? O cara tem as entradas aí, eu tenho as entradas aqui, ó. O cara já fez implante de cabelo, já mudou os dentes, etc e tal. O cara, você encontra o ex na rua, você nem consegue perceber, ele tá vindo na calçada lá, parece que é outra pessoa. Não pode flertar com ele de novo daí, né? Aí vai ficar ruim. Mas enfim, não dá conta. Mas enfim, é esse momento do restabelecer a libido pro ego, né? Passou a fase do luto. E no que restabelece pro ego não quer dizer que você tá pronto ou pronta para investir numa nova pessoa, num grande amor, uma nova paixão. Muitas vezes tá, mas não é a alternativa escolhida por você ali naquele momento. Não, agora eu vou fazer aquela graduação, aquela pós, isso e aquilo. Porque a gente investe a libido não é só na pessoa. A gente investe em projeto. Agora eu vou abrir minha empresa, agora eu vou abrir a filial, agora eu vou abrir a região, vou vender para mais lugares, vou abrir online agora. A gente está investindo libido a todo momento. E qual que é a busca? Qual que é o objetivo?
Satisfação. Campo da satisfação. A libido ela tem sempre como alvo satisfação para ter o retorno. Independente se é no projeto, business ou relacionamento. Né? É sempre o campo da satisfação. Tá? Então, a libido voltou para o ego. Né? Como que